sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 a 5. Quero falar hoje sobre edificando uma casa espiritual. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Se é que já provastes que o Senhor é benigno, e chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por que construir uma casa espiritual? Essa é a primeira resposta que nós temos que dar a nós mesmos. Por que precisamos construir esta casa espiritual? Deus, Ele escolheu um lugar para que Ele habitasse. E Ele não habita em qualquer lugar. Então Ele pode ficar na minha casa, qualquer lugar. Não, Ele não fica em lugar qualquer. Deus, Ele precisa fazer primeiro mudanças e reformas. Quando nós compramos uma casa, ainda que seja construída naquele momento, você ainda faz várias adequações. Quando vai construir, pior, demora muito porque queremos fazer muitas coisas. Quando vão casar, que saem de duas casas completamente diferentes e vão construir a sua própria casa, ainda que não construa do zero, faz várias reformas daquela casa, porque quer que seja do seu jeito, porque agora vai fazer tudo que não tinha nos seus lares anteriores, porque era a casa dos seus pais, mas agora vão construir o seu cantinho do seu jeito, e fazem tudo para satisfazer a necessidade do novo casal. O nosso relacionamento com Deus, irmãos, ele requer uma edificação também. Ele precisa edificar a sua casa em nós, porque Ele quer morar nessa casa, amém? E você acha que do jeito que está bom para Ele morar? Às vezes não. A nossa velha vida, os nossos velhos hábitos, não permite que Ele venha morar do jeito que está. E Ele precisa fazer muitas mudanças dentro de nós. Por isso que Pedro ele começa esse texto dizendo no versículo 1, deixando, pois, e faz a relação daquilo que nós precisamos deixar. Você já parou para pensar o que precisa deixar e que nunca deixou? O que precisa abandonar e limpar essa casa para que o Senhor viesse habitar e nunca limpou? Pedro ele diz, toda malícia, todo engano, todo fingimento, toda inveja, todas as murmurações, toda vida dupla, tudo aquilo que mascaramos e maquiamos para que as pessoas não saibam. Deixar a palavra entrar na nossa vida e o Senhor entrar requer de nós uma limpeza interior de toda a nossa velha natureza, de tudo aquilo que estava muito vivo e era o nosso dia a dia. Mentir era fácil, enganar era fácil, se corromper era fácil, porque era a velha natureza. Ora, tu acha mesmo que Deus vai entrar dentro dessa casa e vai conviver com essas mesmas coisas? Não, nós precisamos trabalhar nisso para que as mudanças aconteçam e aconteçam na prática, no nosso dia a dia. Pedro nos ensina, irmãos, e nos compara como uma criança. Veja aí no verso 2, desejai afetuosamente como meninos nascidos novamente, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Ora, quem nasce, não nasce comendo comida sólida.
Ele nasce nos rudimentos, é o leitinho da mamãe mesmo, ele tem que começar por ali, coisas básicas, e isso na vida espiritual também é real. Como nós entregamos a nossa vida para Jesus, mas o nosso começo com Ele é como um menino recém-nascido. Nós começamos pelo conhecimento bíblico. O que tem nesse livro? Precisamos começar a nos familiarizar com ele, e isso deve ser tão forte dentro de nós, o desejo de conhecer o novo para arrancar o velho, assim como o bebê deseja o leite materno, deseja para o seu crescimento, para o seu fortalecimento, para a sua imunidade, enfim, ele serve para que ele comece a existir nesse mundo aqui fora do ventre da sua mãe. Veja que nesses 5 primeiros anos da criança, ou os 7 primeiros anos, são os anos de formação do seu caráter, da sua personalidade, dos seus hábitos. Os pais vão ensinando, ou devem ensinar as crianças nesse período, o que eles serão por toda a sua vida. A partir dali, não adianta querer ensinar, nem com peia não aprende, porque forjou a personalidade da criança, certo ou errado, mas ela vai ser aquilo ali. E precisamos trabalhar isso, irmãos, porque é um investimento para o futuro daquela criança. Na nossa vida com Deus, nós chegamos, aceitamos Jesus, precisamos fazer o mesmo nível de investimento para crescer espiritualmente. Esse investimento, irmãos, é para estabelecer uma aliança sólida entre você e Deus. Como isso acontece? Nós vamos conhecê-lo através do livro, através do discipulado, através do encontro da igreja, através da EBD, através dos seminários, dos encontros. Tudo isso é parte do nosso tratamento para conhecimento do novo, para que se arranque o velho. Quando nós não estamos abertos para essa mudança ou para esse conhecimento, o que acontece na maioria dos casos? Não muda a velha natureza. Vem para a igreja, mas continua com os mesmos hábitos. Vem para a igreja, mas a sua vida é a mesma, não tem nada novo. Esse nosso relacionamento anterior, ele precisa ser restaurado, reestruturado, para que Deus transforme nosso caráter. O Senhor tire de nós toda deformidade que o pecado trouxe na nossa vida. E isso é muito sério, porque no momento em que você se entrega para conhecer o novo, para arrancar o velho, você está entrando no nível de maturidade, está nascendo, e a cada conhecimento novo, colocando em prática, você vai amadurecendo essa nova história. Uma pessoa que trilha essa rota, irmãos, ela nunca se desvia. Ela nunca critica, ela nunca muda de opinião, porque ela não está baseada numa liderança, ela está baseada no conhecimento da palavra. Quando você conhece essa palavra, você está solidificado na rocha, você tem raízes, e não é qualquer vento de doutrina que te tira de um lugar para outro, muito pelo contrário. Agora, isso é importante, por que falar? Porque muitas pessoas levam a sua vida espiritual relaxada. É lamentável, mas a maioria dos crentes nunca leram a Bíblia toda. A maioria dos crentes não frequenta a escola bíblica para aprender os rudimentos da palavra. A maioria das pessoas, irmãos, não participam desses encontros para serem libertos, curados das feridas que vêm da velha vida. A maioria não participam das reuniões de oração. Não sabe o que é entrar no Santo dos Santos, na intimidade, não tem esse hábito dentro das suas casas, só ora aqui quando a gente manda ficar em pé para orar. Muitos não oram nas suas casas, muitos não jejuam. Isso quer dizer uma vida superficial. Como espera crescer sem que isso faça parte da sua vida? Como espera trocar o velho pelo novo se a prática está no velho? Somos só convencidos de uma mudança, mas não somos transformados por ela. Isso é terrível, porque transformar a vida de um cristão, irmãos, tem que ser algo muito consistente. Mas às vezes as pessoas acham, não, eu só vou para a igreja. Você não vai só para um culto, para uma missa, para um lugar, só por ir.
Você precisa ir com propósito. E os propósitos, irmãos, nos traz segurança. Por que a maioria não tem segurança para falar de Jesus? A maioria não evangeliza ninguém, a maioria tem medo das críticas, a maioria tem medo da gozação da galera, porque não tem raiz, não tem bagagem, não tem conhecimento para confrontar aquela pessoa. Porque quando você tem conhecimento de causa, você fala com muita tranquilidade, e aquelas chocarrices não te abalam em nada. Em nada, porque você tem convicções estabelecidas dentro do seu coração. Por isso que nós não podemos desprezar o genuíno leite materno dos nossos primeiros começos. Não, mas já estou 10 anos na igreja. E a prática, como está? Se não passou por esse processo de conhecimento e não tem essa vida de prática com Deus, é como esse bebê que nasceu e cresceu sem orientação, sem instrução, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe se comportar, não sabe nem comer direito, porque foi criado como um bicho, largou por aí, cresça como mandioca no quintal. E Deus nunca nos fez para isso. Ele colocou pai e mãe para trazer esse nível de conhecimento para os seus filhos, disciplina, caráter, personalidade, para não ser dominado facilmente por qualquer pessoa. Verso 4 diz que chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Que pedra viva é esse? Esse é o material, irmãos, necessário para construir a casa espiritual. Se estamos falando de edificar uma casa, precisa ter o material da edificação. E ela não é feita com pedra comum, ela é feita com a pedra espiritual. Esses materiais que vão levantar esse templo dentro de nós não é igual àqueles do passado. A fundação precisa de uma superestrutura, porque está tudo muito enraizado nesse mundo. A imoralidade, a pornografia, o desrespeito, a desonra, está tudo muito enraizado, e precisamos ter uma estrutura muito firme para que a gente não seja seduzido ou enganado de alguma forma, e largue Deus, largue a palavra, largue a verdade, a salvação, e volte à prática de tudo que era antes. Queridos, por que Pedro faz essa comparação de essa edificação, esse templo? Porque o templo que eles tinham como referência era o templo de Salomão em Jerusalém. Aquele templo, ele era tudo para os judeus. Eles honravam com força aquele lugar, porque era o único lugar onde eles tinham aprendido que eles deveriam ir para adorar a Deus. Eles iam com o maior prazer para aquele lugar. Eles sabiam que iriam ali oferecer ao Senhor. Era um templo bonito, era um templo completo, era um templo luxuoso, era um templo que em todo lugar ele tinha um valor. Eles davam valor àquilo tudo, e ali era onde os sacerdotes ofereciam os sacrifícios que era aceitável diante de Deus, quando vinham trazer os seus animais pela remissão dos pecados deles, que funcionava assim na época. Esse templo era o orgulho dos judeus. Tanto que os embates que Jesus teve com o clero da época foi por causa do templo. É como se ele não valorizasse aquilo que era extremamente importante para eles, porque era o lugar onde o Senhor era adorado, e deveriam estar ali constantemente para isso. Só que nós precisamos entender por que Pedro fez essa comparação. Todos eram atraídos para aquele lugar, irmãos, mas uma nova dispensação foi introduzida. A tendência era atrair adoradores, não mais para aquele lugar. Foi quando Jesus veio e se manifestou e passou a ensinar que precisava edificar outros templos, grandes templos para adoração. Lembra da conversa que ele teve com a mulher samaritana? Lá em João capítulo 4, Jesus bateu papo com aquela mulher ali, que parecia que não era nada, mas ali Jesus estava mostrando algo extraordinário. João 4, 19. Disse-lhe a mulher: Senhor,
vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, pois adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que adorem o adorem em espírito e em verdade. O que o Senhor estava dizendo para aquela pessoa? Ele estava mostrando que não era mais um lugar. Aquele templo já estava prestes a ser destruído e nunca mais ia ser erguido, como até hoje não foi. E era importante mostrar para eles que a partir dali tinha algo que não correspondia exatamente com o que eles estavam buscando. Ora, destruir o templo, aonde eu vou adorar? E ela disse: olha, que vai chegar um dia que não vai ser nem aqui e nem lá, porque Deus está procurando os adoradores. Ora, antes os adoradores iam até aquele templo para adorar, e agora Deus estava procurando um lugar onde Ele era adorado. Que lugar era esse, irmãos? Nada mais bonito e mais belo que precisava se manter: a adoração ao Senhor. E Ele escolheu você, Ele escolheu a mim. Este é o lugar onde Ele andou procurando aonde estavam os adoradores, porque eles não iriam mais a nenhum lugar, porque Ele estaria neste lugar, que é o nosso coração, que é onde nós podemos levantar uma adoração verdadeira na nossa vida. O verso 26, ele enfatiza isso. Eu sei que o Messias vem, chamado Cristo. Quando Ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. Jesus deixou claramente que o lugar da adoração não era mais físico, era de carne. Aqui nesse altar de terra que precisava ser levantado um sacrifício ao nosso Deus. Como Jerusalém era um lugar de sacrifício naquele altar, Jesus estava confrontando aquela mulher para que ela fizesse dentro dela uma morada para o Senhor. É tremendo quando você olha aqui e vê que aquela cegueira precisava ser removida da vista de todas aquelas pessoas que ainda não reconheciam Jesus como Filho de Deus, como aquele que deveria ser adorado, mas eles estavam ali só pensando nas pedras. Jesus disse: em 3 dias ele será destruído e eu vou erguer-lhe outra vez. Eles ficaram furiosos. Quem é você para destruir o lugar da nossa adoração? E ele estava querendo mostrar: vocês não vão precisar mais deste lugar, porque eu vim a essa terra, e vindo a essa terra, o Senhor fez nos entender que nós éramos as pedras vivas que iriam edificar o novo templo, que não ia precisar mais daquelas pedras gigantes que eram colocadas ali, irmãos. Não eram mais pedras inanimadas, mas pedras agora que tinham a vida de Deus. É tremendo ver como o Senhor trouxe essa revelação para aquela mulher, e Ele está trazendo para mim e para você, porque agora a nossa pedra, a nossa vida tem muito mais valor do que qualquer outra pedra daquela. Eram só pedras, mas eram ricas, era cheio de ouro, era cheio disso e daquilo. Não importa o valor monetário que existia naquele lugar, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Você tem noção do seu valor? Você tem noção da sua importância? Você tem noção que Deus desprezou o luxo de Salomão por mim e por você? Porque não, eu não quero morar ali, eu quero morar aí é o meu lugar, aí é o lugar onde eu vou estar próximo, aí é o lugar onde eu vou restaurar tudo que foi danificado e tudo que foi ferido. A igreja de Jesus, irmãos, é esta pedra, somos nós, não é essa parede que nos cerca, nada disso. O verso 5, Pedro ainda diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados
casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Sois edificados casa espiritual. Essa edificação, irmãos, é quando nós estamos todos os dias crescendo nesse conhecimento, e essa casa espiritual começa a ser erguida. Já parou para fazer uma comparação dessa metáfora? Se a sua casa espiritual tem só a base, ou se ela só levantou a parede sem estrutura, ou ficou só meia parede, acabou o material, acabou o dinheiro, ninguém pode mais construir. Em que pé ficou essa casa que não pôde ser erguida mais, porque acabou o material? Que material? O interesse, a vontade de servir, de adorar o Senhor, de oferecer sacrifícios a Deus, de renunciar a muitas outras coisas. Era o material que nós precisávamos, Senhor, para continuar erguendo essa casa espiritual. Queridos, Deus precisa de um templo apropriado, mas Ele quer agora, não pedras inanimadas, Ele quer pedras vivas, porque Ele é um Deus vivo, e por isso que nós precisamos entender que para sermos pedras vivas de um templo espiritual, de uma casa espiritual, precisamos abrir mão das práticas antigas, precisamos renunciar ao velho homem, precisamos começar a exercer um sacerdócio santo, para que seja aprendido por nós como fazer isso. Paulo, ele reforça isso em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Olha o que ele diz: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Às vezes achamos que somos os donos do nosso corpo. Como assim? Se nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós entregamos tudo. Não foi só o nosso espírito, corpo, alma e espírito. Queremos que Deus sare nossas dores, queremos que Deus sare as mágoas e as feridas da alma, mas não queremos caminhar como Ele quer que a gente caminhe. É 2 pesos e 2 medidas, essa balança está distorcida. Nós precisamos aprender a fazer a nossa entrega, irmãos, porque a nossa parte, um sacerdócio santo. O que é isso? Em Jerusalém, o sacerdote, ele era designado para ele ir lá fazer aquele serviço. Quando as pessoas vinham para oferecer o animal, colocava a mão sobre a cabecinha deles, confessava o seu pecado, e esse animal morria pelo pecado daquela pessoa. Claro que era um ato simbólico, mas para que aquela pessoa saísse feliz: fui perdoado, está tudo certo agora. E o sacerdote é quem matava e fazia todo o ofício ali, oferecendo a Deus. Nesse templo que o Senhor está edificando, o processo continua o mesmo, não pode ser negligenciado. Por quê, irmãos? Nós somos os sacerdotes hoje. Nós somos os sacerdotes desse templo, dessa casa espiritual que estamos construindo. O que está sendo oferecido a Deus nesse altar? O que está sendo levado? Nesse capítulo de Pedro que nós estamos lendo, capítulo 1, verso 9, ele nos diz que nós somos sacerdotes reais. Se somos sacerdotes, onde está o sacrifício? Onde está a adoração? Onde está a santidade para oferecer esse sacrifício? Hoje a igreja tem ministros, tem anciões em algumas denominações, tem evangelistas, mas onde está o sacerdote? Não é aquela pessoa que está aqui. Eu não sou o sacerdote da igreja, eu sou o sacerdote desse templo. A Bíblia não nomina um sacerdote como um dos... Você vê lá nos 5 ministérios que Paulo fala em Efésios, não tem nenhum lá que é sacerdote. Ele fala de profetas, evangelistas, mestres, doutores, né? E não fala nada
de sacerdote, fala desses pastores, nós somos pastores, mas sacerdote que ele levanta real, como Pedro diz, sois sacerdotes reais, é dessa casa, desse templo vivo que o Senhor fez de cada um de nós, onde ele habita, e você como sacerdote do seu corpo, precisa cuidar dele. O que você está oferecendo para Deus? Imoralidade? Pornografia? Está promovendo mentiras, enganos, fofoca, murmurações, como no versículo 1. Deixe isso. Isso é parte da velha natureza. No primeiro versículo, Pedro já estava dizendo, deixai essas coisas. Deus não vai receber esse sacrifício e Deus não vai morar numa casa dessa, irmãos. Não se engane. A casa que nós estamos preparando para Deus precisa ser uma casa santa. Por isso que no Novo Testamento não tinha mais sacrifício a oferecer. O templo foi destruído, onde eles vão oferecer esse sacrifício? Isso foi feito por Jesus de uma forma única na cruz do Calvário. Ele mostrou que não precisamos mais matar o cordeiro ali perfeito, por mais que ele não tivesse defeito, não tinha mais efeito, porque o cordeiro perfeito, que era Jesus, já tinha sido oferecido na cruz do Calvário. E agora, o que ele está buscando? Pedras vivas para poder oferecer a adoração a Deus. Aqui tem pedra viva? Estão ligados? Ele diz mais, irmãos, Isaías capítulo 61, ele fala de um texto conhecidíssimo da igreja, mas pouco utilizado. Todo mundo conhece capítulo 61, o Espírito do Senhor Deus veio sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, ou todos os que choram. Esse sacerdote que começa a oferecer adoração ao Senhor, o Espírito Santo está nele, porque ninguém adora se não for pela regência, pela presença do Espírito de Deus. Ele nos deu ali Pentecostes, sobre toda a carne vai descer do meu Espírito. Se você nasceu de novo, se você está levantando uma casa espiritual para Deus, ali precisa ser cheia, não é de móveis bonitos ou caros. Aqui dentro não cabe esses móveis. E muitos irmãos encheram o seu coração, foi com patrimônio, com riqueza, com usura, com mesquinhez, com ganância. Arranque tudo isso e comece a encher do Espírito Santo de Deus, porque é o que ele colocou, o Espírito do Senhor Deus veio sobre mim. Quando você levanta a casa, quem faz ou traz a mobília dessa casa é o Espírito Santo. O que ele coloca aí? Ele coloca poder, autoridade, ele coloca louvor, adoração, ele coloca alegria e paz, ele coloca relacionamentos saudáveis, ele coloca prazer de viver para fazer isso em outras pessoas. Isso que? Para que eu possa pregar as boas novas às outras pessoas. Você só fala daquilo que você tem, sabe por que muitos não falam de Jesus? Porque não tem conteúdo, não tem intimidade, não tem experiências com Deus. Irmãos, isso é muito grave, porque o Senhor nos chamou para adorar o seu nome, e às vezes só cantam aqui e acham que isso é uma adoração. Faz parte da adoração, mas você adora a Deus quando você faz a sua vontade. Você adora a Deus quando você vai a outras pessoas e os ajudam, como ele diz, além de pregar as novas para ele, restaurar esses corações que estão contritos, quebrantados por uma dor, por uma dificuldade, por uma opressão que não sabe como sair delas. Nós temos essa resposta. O Espírito do Senhor Deus nos ungiu para isso, e muitas vezes nós não estamos indo lá proclamar liberdade aos cativos. Não é só nos presídios, os que estão cativos na alma, presos aos vícios, presos às mazelas desse mundo, presos ao dinheiro, presos
há tantas outras coisas. Nós fomos chamados para pregoar libertação aos cativos, aos conceitos, às mentes bloqueadas por ideologias. Nós fomos chamados, irmãos, para libertar esses presos dentro de si mesmo. Tem muita gente presa dentro de si mesmo, sabe como? Falta de perdão. Estão dentro de uma cela e não consegue sair porque estão com raiva de alguém. Você precisa ser livre. Alguém tem que abrir a sua cadeia para que você volte à vida, volte a ter relacionamento com pessoas, volte a sorrir, volte a ter esperança. Há esperança, irmãos, para aqueles que creem no Senhor Jesus. E é mais do que isso, não podemos parar de anunciar o ano aceitável do Senhor. É o ano da sua vinda, é o ano que tudo isso vai passar, vai vir o descanso e o refrigério na nossa alma, mas nós precisamos estar com a nossa casa edificada. Mas e o que acontece se a pessoa aceitar Jesus e morreu? Como o ladrão da cruz, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Sabe o que acontece com o bebê, irmãos? O bebê, quando morre, ninguém pôde ajudar aquele bebê a se alimentar, a crescer, a poder ter saúde, porque cedo ele foi, e por isso cedo ele está na presença do nosso Deus. Isso o Senhor faz com aqueles que aceitam Jesus. É um bebê espiritual. Você vai comigo agora, não deu tempo de você edificar a sua casa, mas na minha casa tem muitas moradas. Eu já preparei lugar para você. O Senhor, Ele é tão tremendo, irmãos, porque Ele veio para nos trazer esse ano aceitável do Senhor. E mais do que isso, o dia da vingança do nosso Deus vai chegar. Vai chegar. Ele diz: irai-vos, não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. O Senhor vai pegar a nossa causa, e a vingança vem do Senhor. Não podemos nos entristecer por essas coisas. Por isso que, ao contrário de estar triste, sejamos consoladores daqueles que estão tristes, daqueles que estão chorando, daqueles que não veem perspectiva de mudança. Crente, quem conhece o livro sabe que o Senhor continua sendo o grande eu sou, que se manifestou para Moisés, que se manifestou para Abraão, que se manifestou para tantos outros irmãos da Bíblia. Ele continua se manifestando para nós nos nossos dias também. Hoje, eu e você somos o templo do Senhor. Como está esse templo? Precisamos enchê-lo do conhecimento. Cada um de nós precisamos buscar nos encher do conhecimento, da glória, do poder e da adoração. Nós ensinamos muito isso quando fazemos festa judaica. O templo do Senhor foi invadido e ali precisou que o Macabeu fosse lá e brigasse. Era uma família pequena, mas eles foram valentes para expulsar toda a contaminação que tinha sido feita no altar de Deus. Trouxeram sacrifício de porcos, quando o porco é um animal imundo, e nem judeu come aquilo, mas eles tiveram que arrancar tudo o que tinha no altar e refazer tudo outra vez, para oferecer sacrifício ao nosso Deus. Como está esse teu altar? Será que nós temos sacrificado coisas imundas diante de Deus? Será que nós temos vivido diferente do que o Senhor propôs para nós, irmãos? Precisamos renunciar a toda espécie de pecado, a tudo aquilo que ainda tem da velha natureza, entendendo que agora nós somos um templo, e no templo tem um altar, e nesse altar não pode estar sendo oferecido coisa imunda para Deus. As coisas velhas que ainda convivem conosco, você tem que decidir: eu vou voltar para o lixo para viver aquela vida, ou eu quero essa nova vida com Deus? Porque nós precisamos deixar, como Pedro nos diz, as coisas velhas, para poder Cristo encher nossa vida com o novo, com a novidade que vem realmente encher nosso coração de prazer em entrar em adoração ao nosso Deus. Como adora? Como você canta, como você fala, sabendo que essa casa espiritual está tão contaminada,
está tão cheio de coisas que Deus não gosta. Raiva, vingança, ódio, às vezes mágoas, feridas. Como Deus vai receber uma adoração dessa? Hoje Ele está aqui, irmãos, para nos levar ao caminho do arrependimento, do perdão e da restauração desse templo, porque Ele quer receber verdadeira adoração do seu povo. Amém?